Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Bruna novamente e agora nós vamos ler juntos o nosso livro de literatura, O que há de África em nós. Então pega lá o seu livro que hoje nós vamos ler a introdução e o capítulo 1. Lembrando que é sempre muito importante fazer leituras, manter a nossa cabecinha funcionando, conhecer palavras novas, anotar os seus significados, para que cada vez mais nós possamos melhorar o nosso vocabulário, as nossas produções de texto e até mesmo os nossos diálogos, certo? Então pega lá o seu livro e vamos comigo ler essa história. O que há de África em nós? Vamos começar na página 6. Algumas viagens, muitas descobertas. Pense nesse livro como uma grande viagem por outros tempos e lugares. A Kim, Alice e Isabel são alguns de nossos companheiros nessa aventura, que nos conta sobre a relação entre Brasil e África. Para estudar história, é preciso ter muita imaginação. Imaginando, podemos atravessar o Atlântico, visitar cidades, conhecer pessoas e culturas para entender o que há de África em nós. A América e a África são continentes separados pelo Grande Oceano Atlântico, mas existe muita relação entre essas duas margens do Grande Oceano. Junto com os nossos personagens e guiados pela imaginação, vamos fazer muitas descobertas importantes. Entre outras coisas, descobriremos que a ligação do Brasil com a África é muito antiga, vem do tempo em que os navegantes portugueses aqui aportaram. Nas caravelas dos primeiros navegadores portugueses vieram também marinheiros africanos. Mas a grande maioria dos africanos veio para cá à força, como mão de obra escravizada, ou seja, na condição de pessoas que pertenciam a outras e deveriam trabalhar para elas, sem salário e sem direito à escolha. Essa é uma história dramática, pois milhares de crianças, mulheres e homens africanos foram arrancados de suas comunidades e famílias e deportados para várias regiões das Américas, incluindo o Brasil. Durante muito tempo, foi por meio do trabalho escravo que se produziu a maior parte da riqueza brasileira. No entanto, os africanos que para aqui vieram não produziram apenas riqueza material. Eles foram fundamentais para moldar a cultura brasileira. De lá, eles trouxeram muitos conhecimentos, ideias, valores e referências de como se relacionar e criar os filhos, de se divertir e de entender o mundo. Tudo isso faz parte do que somos hoje, como brasileiros. Esse livro busca entender como aconteceram esses encontros e trocas culturais. Venha conosco e nos empreste a sua imaginação. Há muito que conhecer. Capítulo 1. Desde quando o mundo é mundo? Imagine uma manhã bem bonita, de sol forte e céu azul. Foi num dia assim que Alice acordou pensando em como era o mundo muito tempo atrás. Ela despertou pensando em como seria viver sem luz elétrica, internet, bicicleta, sorvete e história em quadrinhos. E mais, ela queria saber como uma época ainda mais distante, quando pessoas tinham que caçar para sobreviver. E foi assim, pensando em coisas que tinham de ser bem imaginadas, que Alice pegou a bicicleta e saiu pedalando. Sob aquele céu azul, bastaram mais uma esquina e 2, 3 pensamentos novos para voltar para casa cheia de perguntas. Hoje é meu dia de sorte, pensou Alice quando avistou o vovô Antônio regando as plantas do jardim. Vô Antônio viajava muito, fazia os melhores sanduíches do mundo e sempre tinha uma resposta para as perguntas cada vez mais malucas da neta. Vô! Gritou a menina ofegante. Quando você era criança, todas as coisas do mundo já existiam? Ah, já vem você fazendo graça, disse Antônio, abrindo um grande sorriso. Não é graça, é dúvida mesmo. É que eu estive pensando e sinto que teremos uma longa conversa. É melhor sentarmos à sombra, suspirou Antônio, que já sabia o que acontecia quando aqueles olhinhos inquietos ficavam muito brilhantes. Eu quero saber mesmo é desde quando o mundo é mundo. Enquanto se ajeitava numa rede da varanda, Antônio foi se lembrando de algo que ouviu de sua mãe quando criança. Diz uma lenda africana que antes de o mundo ser mundo não existia nada. Tudo era escuridão sem fim. Olhando para aquele grande vazio,
Olodumaré, a divindade da criação, resolveu inventar o mundo com todas as coisas que há nele: cores, bichos, pessoas, ar, tempestade, mar, florestas, desertos e tudo mais que existe. Mas, como essa era uma tarefa muito grande, Olodumaré resolveu pedir ajuda a Nanã. Ela então ofereceu a lama a Oxalá para que eles moldassem o ser humano. Depois de prontos, o homem e a mulher ganharam o sopro da vida e a possibilidade de desfrutar de tudo o que lhes oferecia. Alice ficou algum tempo pensando em como acomodar aquela explicação em seus pensamentos. Era uma linda história, mas o que tinha a ver com a pergunta que continuava perambulando em sua cabeça? O avô notou a inquietação da neta e foi logo emendando a explicação da explicação. Essa história da criação do mundo é apenas uma entre as muitas criadas pelos povos africanos para explicar o surgimento do mundo e da humanidade. Antônio explicou que diferentes religiões também criaram suas próprias histórias para explicar o começo dos tempos e que todas eram válidas. Mas muitos cientistas também pensavam sobre o assunto, tinham descoberto na parte oriental da África os vestígios mais antigos dos primeiros homens. Os olhos da pequena Alice brilharam ainda mais de curiosidade, e no vai e vem da rede, vô Antônio, com voz pausada e cheia de suspense, contou o que sabia. É na África que os cientistas têm encontrado o maior número de objetos, ferramentas, fósseis e registros das primeiras espécies do gênero humano. Uma delas foi o Homo erectus. Ah, então como foi possível andar tanto e ainda atravessar os oceanos? Indagou a menina, imaginando o mapa da África a partir das nuvens que se formavam no céu azul. Vô Antônio respondeu imediatamente. É que o mapa do mundo daquela época não era igual ao de hoje. Estamos falando de milhões de anos, de tempos muito antigos, quando a distância entre um continente e outro era bem menor. Além disso, não estamos falando de uma pessoa só, mas de grupos humanos que, em diferentes períodos da história, migraram, ou seja, se mudaram de um lugar para o outro por causa das secas, das mudanças no clima ou para buscar melhores condições de sobrevivência. Ah, agora entendi! Por isso, os cientistas têm boas razões para crer que foi no continente africano que os hominídeos surgiram pela primeira vez. Nosso antepassado mais próximo, o Homo sapiens, também deixou vestígios de sua existência na África há mais ou menos 200 mil anos. Ele era tão habilidoso que conseguia fazer pequenas fogueiras que mantinham os outros animais afastados e ainda permitiam o cozimento de alimentos. Nossa! Exclamou Alice. Isso quer dizer que todas as pessoas do mundo são parentes desse tal de Homo sapiens. Exatamente, minha querida. É por isso que se diz que a África é o berço da humanidade. O Homo sapiens tornou-se um animal hábil para produzir cultura, ou seja, tornou-se capaz de organizar em sociedade, desenvolver a agricultura e a domesticação de animais e formar as grandes civilizações. Enfim, fazer planos para o futuro e tomar decisões. Produzindo cultura, ele deixou de depender exclusivamente do que a natureza oferecia. Àquela altura, Antônio também espreitava as nuvens enquanto, acompanhado pela neta, viajava por aquela época tão distante de nós. Imagine o mundo que eles, nossos antepassados, inventaram e nos deixaram de herança. Somos todos partes da mesma espécie e compartilhamos a mesma origem africana. Assim, os povos de todo o mundo são aparentados por essa origem comum na África. Se quisermos saber ainda mais sobre esse nosso passado tão longínquo, certamente teremos que pesquisar muito nos sítios arqueológicos do continente africano atrás de vestígios, os tais fósseis que dão pistas sobre os hábitos e as invenções dos nossos ancestrais. Os olhos da menina faiscaram com a ideia que vou lhe inspirara. E se eu for uma dessas pesquisadoras? O desmanchar de mais uma nuvem foi a pausa necessária para Antônio comentar, encantado. E por que não? Por que não? Este foi o primeiro capítulo da nossa história. Agora eu vou te propor um desafio. Você vai novamente ler esse primeiro capítulo para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus primos, seus avós. Leia com entonação, com vontade, cuidado com as pontuações e divirta-se. Beijos!